Pronto! Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá? Opa, hoje sim, hein? Aquela aula da Rússia, conflito com a Ucrânia, leste europeu, né? No evento passado a gente teve um probleminha e hoje a gente vai, tá certo? Consertar, conferir tudo aquilo lá. Certo, Faraone? Certo, Emerson? Tudo bem? É isso aí, amigo Beto. Aê! Dessa vez. Esse negócio de microfone me deixa louco. Muito bem. Boa, Emerson! Então vamos que vamos. Vamos Sem lá. a internet Então, moçada, nos olha o prejudicar. Vamos Faraone aí. nessa. Vamos nessa, né? Então, assim, o formato. Eu vou montar um pouco essa Rússia no período medieval, período moderno, com os Romanov no poder. Depois o Faraone vai entrar no período da União Soviética, tá certo? E o Emerson vai entrar exatamente nos momentos atuais. E um vai falando no meio da fala do outro, tá? Vamos lá fazer um negócio bacana para a gente, tá bom? Deixa eu compartilhar. Cá está. Compartilhou. Bora lá? É até bom, né? Que aí diminui o rosto do Faraone, do Emerson para mim aqui, sabe? Né? Fica melhor ver o slide mesmo, tá bom? Então é o seguinte, o nosso objetivo é passar algumas informações do cenário atual, mas pensando no que pode ser cobrado lá na frente em relação ao vestibular. Então, não necessariamente uma questão que fale sobre o conflito, mas que envolva todo o cenário do leste europeu, todo o cenário dos Romanov, o cenário da União Soviética, tá certo? Né? O que pode cercar, né? Um acidente em Chernobyl, que, né, fica dentro da Ucrânia, tá bom? E, no meu caso, tentar mostrar também como não se fala da Rússia nas aulas de história. Pensa aí, é só a partir de Napoleão. Parece que não existe Rússia, né? Parece que os povos asiáticos pularam a Rússia assim e chegaram no Império Romano. Ó, a gente vai ali no Império Romano com você, tá certo? Então, bora lá fazer uma aventura aí. Então, é o seguinte, a gente começa a pensar nesse cenário a partir de Idade Antiga, tá? A partir de Idade Antiga. E lá na Idade Antiga, da mesma forma que em algum momento povos indo-europeus e indo-asiáticos ocuparam a Península Balcânica, aqueus, jônios, eólios, outros povos se dirigiram para a região onde hoje a gente tem a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polônia, a Rússia, tá certo? Então, isso foi sendo ocupado naquela época. Só que nas aulas de história, nesse momento aí, a gente fala da expansão romana. Ou depois, com o Império Romano solidificado, dos povos bárbaros, alguns germânicos, outros não, que vão invadir o Império. Nem todo povo bárbaro era germânico, não é? Se você pensar nos hunos, por exemplo, eles vêm de outras regiões. E por onde eles passam nesse período aí? Eles vão passando exatamente pelas regiões férteis da Ucrânia, pelas regiões onde a Bielorrússia, né? O rio Danúbio meio que como uma fronteira, Império Romano para baixo, tá certo? E o rio Reno como uma fronteira com os povos germânicos. Então, olha o mapa, meu. Olha a Crimeia aqui, ó. Não é? Então, só que nas aulas de história a gente não fala dessa região. Esses povos vão se estabelecendo por volta, tá certo, de 375, a passagem dos hunos, pelas terras férteis da Ucrânia, tá bom? Com a queda do Império, uma acomodação do lado ocidental, e aí, velho, parece que são 1000 anos sem falar do que acontece no leste europeu, né? A gente fala da formação do islamismo, do Império Turco-Otomano, que depois vai invadir o que era o Império Bizantino, o Império Carolíngio, o Merovingio, mas tem toda uma história acontecendo naquela região, que é a história
que vai efetivamente formar o que hoje a gente conhece como Rússia, inclusive o próprio nome. Então, é durante a Idade Média, enquanto as apostilas se dedicam ao mundo da Europa Ocidental, e de uns 15 anos, alguma coisa de China, alguma coisa de Índia, alguma coisa de África, pré-mercantilismo, na Idade Média, quem está passando por lá são os vikings. E a história daquela região, durante todo esse período, foi uma história de conflitos, que hoje seriam suecos, russos, poloneses, finlandeses, sempre tivemos conflitos entre eles. E eles sempre se resolveram. Ué, mas a França estava se formando, a Inglaterra estava se formando, e não havia contato, não havia uma interdependência como hoje. Ninguém precisava do gás da Rússia, certo, Emerson? Né? Ninguém precisava do petróleo da Rússia, ninguém precisava dos grãos da Ucrânia. E aí, Né? Então, deixa lá. Só um Né? adentro aí. Pode falar, Emerson. Quando a gente fala o contexto da Ucrânia, dos solos férteis, a gente chama de solo de Chernozion, que é um Olha solo isso. negro, uma matéria orgânica extraordinária. Por quê? Porque a vegetação ela tem presença de estepes e pradarias. E aí, todo inverno, essa estepe e pradaria morre e foi acumulando essa matéria orgânica, dando a eles um solo extraordinário, tornando eles um grande celeiro. Talvez por isso também, Betão, que tinha muitos conflitos, porque as pessoas vinham justamente buscar essa toda a riqueza na produção agrícola, quer dizer, era uma região que era possivelmente muito saqueada, possivelmente, esses são os fatos que aconteceram. O que você está falando era exatamente o que os vikings faziam. Porque a rota dos vikings rasgava o que hoje é Bielorrússia, Ucrânia, para chegar no Mar Negro, para atingir Constantinopla. Durante esse percurso, eles iam saqueando, vivendo com o fruto do saque, estuprando, e, ao mesmo tempo, fazendo de muitos escravos para venderem como escravos em Constantinopla. E uma nobreza viking já era chamada de Rus. Então, a expressão Rus vem, tá certo, desse mundo escandinavo. E, entre eles, o escravo era chamado de Slav, que vai influenciar o saxão, que vai dar o slave, que no aportuguesamento virou eslavos. Tá certo? Então, a gente tem que pensar nos eslavos, que hoje envolvem ucranianos, belorussos, russos. Temos os germânicos, que é outra história. Esses eslavos vão se consolidar durante uma boa parte do que foi a Iugoslávia, na Península Balcânica. Iugoslávia e Iugos Sul eram os eslavos do Sul. Então, isso marca aquela região. Região fértil. Cara, sabe, todo mundo deu uma invadidinha na Rússia. Todo mundo, cara. Por isso que o nacionalismo lá é muito forte. Né? Fale mal da mãe de um russo, mas não fale mal da Rússia para um russo. Ele te quebra de porrada. Todo mundo invadiu, cara. Não foi só Napoleão, não foi só o Hitler que quebrou o pacto. Olha ali, você viu o motivo, né? Terras férteis, planas, planícies intermináveis. Tá certo? Bom, só que esses grupos ali estabelecidos na Idade Média, né, eles não tinham um cenário como na Europa Ocidental, de um domínio senhorial. Era um conflito atrás do outro. Porrada. Enquanto você tem um grupo em rival com o outro, facilita um grupo maior te invadir, certo? Aconteceu isso aqui na América, inclusive. Olha os percursos. Tá certo? Está localizado? Olha a Crimeia aqui, ó. Tá? E não pode esquecer que Constantinopla era, tá certo, um ponto estratégico para a Rota da Seda. Né? Então, era por aqui que chegavam produtos do Oriente para você poder levar para a região da Escandinávia. Tá certo? Bom, no meio desse cenário, né, a gente tem... É muito interessante isso. Vou até voltar. Muito interessante. Eles brigavam tanto, que eles perceberam que precisava colocar alguém no poder. E chamaram um viking, o Rurik, para, tá certo, ele com
a sua, né, postura, colocar a ordem na casa. E mais ou menos isso que aconteceu. E aí que a gente tem a formação do que foi chamado de Rus de Kiev. Mas Kiev não é Moscou, não. Moscou nem existia. E essa dinastia Rurik vai de 882 a 1240. Tá certo? E ela vai continuar depois até a chegada dos Romanov. É porque em 1240 a gente tem uma situação importante, que é a chegada dos mongóis. Mas entre uma coisa e outra, acontece a cristianização. 988, antes mesmo do cisma, Vladimir I, dessa mesma dinastia, se converte ao cristianismo. Ele queria se casar com a filha do mandatário de Constantinopla. O mandatário topou, só que ele exigiu a cristianização. Tá certo? Então, a partir de 98, Igreja Bizantina presente, tá certo? Naquela região. Sabe onde foi a cristianização dele? Em Sebastopol. Onde fica Sebastopol? Na Crimeia. Você acha que não tem uma simbologia isso? A capital se muda para um lugarzinho chamado Vladimir, tá certo? E muito ao lado, o que vai passar a ser o centro religioso dos bizantinos, da Igreja Ortodoxa na Rússia, um lugar chamado Suzdal. Então, lá você tem um centro religioso de formação, tá certo, de padres ortodoxos, e também tem um lugar que eles reproduzem uma vila medieval, bem bacana. Você se sente no mundo medieval, tá certo? As casas reproduzem as vilas medievais, todas voltadas para o centro, mas hoje tudo isso é lugar de visitação, tá bom? E do lado de cá, o que está acontecendo? As cruzadas. Nas cruzadas. Então, tudo isso acontecendo aqui na Crimeia... Opa, voltei. Ó, tudo isso acontecendo na Crimeia, tá certo? E nas aulas de história a gente fala das cruzadas, que passam por onde? Constantinopla. Mariupol, ou Mariupol, é por aqui, ó. Né? Um cenário triste. Olha o rio. Tá? Aqui, Odessa, que é a maior, tá certo? Das regiões portuárias. Sei não, hein, Emerson? Logo, logo é Odessa, né? A coisa é muito séria. Porque ali nós estamos vendo o Mar Negro. Aonde você pontou aqui, Mariupol, é o Mar de Azov. Mar de Azov, aqui, ó. Que é um mar importantíssimo para a questão da Rússia, dessa saída. Aí ele dominou já a Crimeia, e aí ele vai para essa região ali do Mar Negro em direção a Odessa. Aí ele vai pegar toda essa área litorânea, que é fundamental para ele justamente manter, não é, distante. Kiev é aqui, ó, por aqui. Exatamente. Tá? Essa aqui é a região de Donbass. Isso, a região separatista. E dominar todo o Mar Negro é fundamental para evitar o quê? Qualquer esquadra da OTAN. Isso é fundamental para o Putin. Certo? Então, você está percebendo que a gente nem falava disso nas aulas de história para essa época? Bom, comentei, 1240, em meio à dinastia Rurik, a invasão dos mongóis. É o neto do Gengis Khan. E as regiões que os cãs invadiam, eles chamavam de canatos. Crimeia vai virar um canato também. É só um pouco depois que Moscou é fundada. Então, até 1263, você já tinha Notre-Dame em Paris? Não tinha Moscou. E Kiev era o lugar, entendeu? Esse Kiev que toda hora você vê na TV. Enquanto isso, do lado de cá, Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, cara, que é o que a gente vê em aula. Renascimento urbano, renascimento comercial. Ó Kiev ali. Ó Kiev. Já se destacava como uma feira importante no leste europeu. Tá? Com os Rurik no poder. Lembrar que era, para esse momento, dominada pelos mongóis. Tá certo? Aí chega a peste, né? Tudo indica, certo, Faraone, que a peste veio de comerciantes genoveses, pelo menos é uma leitura meio corrente. Veio de onde? Exato. Da Crimeia, né? Da Tem Crimeia. região da China passando pela Crimeia, né? Passando pelo Crimeia comércio. é a primeira região que recebe essa comércio. Né? Olha os anos, ó. 46, 47, 48, 49. Senhor, você acha que não morreu ninguém lá na Rússia? Né?
Aí, essa região onde parece que a peste não chegou, o grão-duque da Polônia, ele mandou fazer um lockdown. Aqui ninguém entra, ninguém sai. Só que lockdown de verdade, não é de mentirinha, não. Tá? Porrada em quem, tá certo? Ferir esse lockdown. Enquanto isso, o nosso objetivo é caminhar com Rússia. Tá certo? 453, tomada de Constantinopla. Pô, mas é tudo do lado da Crimeia? É tudo do lado da Crimeia. E vou te falar mais, viu? O Faraone dá aula lá de diáspora, de história da Grécia, né? É aqui do lado, ó. Ó, Troia, Mileto, Atenas, é tudo Grécia isso aqui. Olha aqui o Mar Negro. Tá certo? Bom, a partir daí, chega um cara no poder chamado Ivan III. E é ele, olha o período, que vai expulsar os mongóis. Tá certo? E é ele que, pela primeira vez, recebe o título de grão-duque de todas as Rússias. É o primeiro grão-duque de todas as Rússias. Essa expressão, todas as Rússias, começa a ser usada por lá, enquanto do lado de cá, Portugal formado, Espanha formada, Inglaterra formada, França formada. Os reinos germânicos, né? E a salada, que era a Itália. Né? O Império Turco-Otomano, o Rio Danúbio meio que como fronteira. Tá bom? Renascimento cultural acontecendo, expansão marítima acontecendo, contato com maias, astecas, incas, Leonardo morre, Michelangelo morre, e a Idade é Moderna para colocar os Romanov no poder finalmente. Tá certo? Só que antes dos Romanov, vamos falar de grão-duque de todas as Rússias? Com calma, depois você vê. Isso que você vai ver agora está no seu PDF. Tá? O que é todas as Rússias? Grande Rússia, região de Moscou. Rússia Branca, Belarus, Bielorrússia. Certo? Pequena Rússia, partes da Ucrânia. Rússia Vermelha, oeste da Ucrânia e sul da Polônia. Nova Rússia, Crimeia e sul da Ucrânia. Tá bom? Então, isso seria o que se chama de todas as Rússias, que aos poucos vai virar o Império dos Romanovs e depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Bom, em 47, enquanto morre Henrique VIII aqui, aquele das 6 esposas na Inglaterra, chega ao poder Ivan, o Terrível. Não é só um Ivan. Né? Ivan, o Terrível. E é ele que se casa com uma mulher de sobrenome Romanov. Tá certo? Que mais para frente, tá certo? A linhagem Romanov vai acabar assumindo o trono da Rússia. Tá legal? E é com ele que a gente tem a consolidação da expressão czar, né? Ele era um adorador do Império Romano, um adorador, tá certo, do que sobra do Império Romano do Oriente, Constantinopla, e ele queria fazer, tá certo, de Moscou uma nova Roma. E a expressão czar vem de César, tal qual Kaiser entre os germânicos prussianos. Tá legal? É ele que é o responsável pela construção da Catedral de São Basílio, tá? Catedral de São Basílio, matou filho, matou irmão, tá certo? O cara era do mal, não queria encontrar com ele, não. Tá bom? Bom, com a sua morte, a Rússia entra num período de uns 30, 40 anos, chamados de tempos turbulentos ou tempos difíceis. Tá? Até que o trono fosse novamente ocupado por uma linhagem nobre. E isso aconteceu com a chegada dos Romanov em 1613. Então, a dinastia Romanov chegou ao poder 20 e poucos anos depois que os Bourbons. Só que ela ficou no trono 120 anos mais que os Bourbons. 130 anos mais que os Bourbons. Né? Então, uma dinastia longeva. Longeva. Os Habsburgos também. Só que a cada momento os Habsburgos se solidificam numa região. Os Romanov não. Tá certo? A gente vai pensar na Rússia. Tá bom? O Miguel é o primeiro, até 45, tá bom? E a gente vai destacar o Pedro I, Pedro o Grande. Curioso que quando ele assume, é um coquizarismo, ele e o irmão. Tá? Ele e o irmão, tá certo? Com uma mãe regente, tá? Sofia, tá certo? Só depois da morte do irmão é que ele passa a ser um czar único.
Enorme, enorme, 2 metros, 2 metros. Então, além de um bom governo, grande em tamanho. Uma resistência ao álcool que, olha, valha-me Deus. Senhor. 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 Olha, nossa, não conseguiria acompanhar ele, não, viu? Tem uns amigos que também falam, mas não conseguiria, não. Tá certo? Bom, nem vou continuar o assunto, né, Faraó? Peraí. Nem vamos continuar. E ele está no trono na mesma época que o Luís XIV na França, na mesma época que acontece a Revolução Gloriosa na Inglaterra. E ele é bem importante porque, na visão dele, ele tinha que abrir um pouco a Rússia para o Ocidente, trazer um pouco de novas tecnologias. Ele vence uma batalha com a Suécia, conquista uma parte do que hoje é o Golfo da Finlândia, e ali tem a oportunidade de ver uma saída para o mar. Pensa em estratégia. A Rússia é enorme. Chegaram a ocupar 1/6 de todas as terras emersas do planeta. Mas pense em saída para o mar. Você vai para o lado do Japão, Vladivostok, boa parte do ano, aquilo lá está congelado ou semi-congelado. Né? Para o Báltico, a situação também não é muito bacana em algumas épocas do ano. Para o Ártico, acima da Sibéria. Então, o Mar Negro é estratégico para escoar, para escoar, para escoar. O Pedro Grande tem essa sacada. Ele faz 2 expedições ao Ocidente. Uma delas ele nem usa, ele nem fala que é o czar, mas cada tem 2 metros, você acha que não vai ser identificado, né? Aí ele vai para a França, ele conhece Versalhes. Olha que ele conhece Versalhes, ele percebe que os Romanov, eles tinham poder, mas não viviam no luxo. Na expedição, ele levou arquitetos, marceneiros, carpinteiros, geógrafos, botânicos, zoólogos, sem contar a corte, né? Porque iam mulheres e mais mulheres. Né? Bebiam e mais bebiam. Aí de lá, Inglaterra. Na Inglaterra, eles tacaram o terror, ficaram num castelo. Olha, que não sobraram nem as mesas. Mas destruíram tudo, impressionante o que eles faziam. Mas, enquanto isso, aprendendo técnicas navais, a gente está na Inglaterra, é uma ilha. Se não tiver barco bom lá, eles... Tá? Então, vão aprender como fazer. De lá, eles vão para Amsterdã. Amsterdã, né? Que vem de Amstel, que é o nome do rio. Amsterdã fica num pântano. O aeroporto é 6 metros abaixo do nível do mar. Então, vão aprender a fazer canais, diques, polders, e ele leva toda essa tecnologia para a construção de uma cidade deslumbrante hoje, que é São Petersburgo. Não existia São Petersburgo. Então, nesse cenário, dá uma olhada que o Faraone preparou para vocês. Ó. Tá certo? Tá bom? Então, Ivan, czar de todos os czares, Miguel ou Micail, Alexandre, depois vem o cara, Pedro, que não é um Pedro qualquer, Pedro o Grande, tá? Para depois vir Catarina, que também não é uma Catarina qualquer, tá certo? E aí uma linha do tempo, tá? Sobre a consolidação do que vai ser a autocracia, uma característica típica dos Romanov, que o Faraone vai fazer as relações aí com o Putin, certo, Faraone? Você vai falar da autocracia. Eu e o amigo Emerson, né? Os dois, tá certo? Tamo junto. Tamo junto. Parece moleque falando. Tá bom? Bom, olha ele aí. Isso aí é no rio Mokba, tá? Em Moscou. Tem uma estátua monstruosa dele. Ele se separou da mulher, mandou a mulher para um convento, não quis mais saber dela, se casou com outra, que tinha sido faxineira, lavadeira, tinha sido amante de meia dúzia de ministros dele, Catarina, que bebia mais que ele. Era mais resistente que ele. Pensa que é mentira? Tá tudo aqui, ó. Opa, cadê? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo nos livros, gente. Não é? As coisas não estão no celular, estão nos livros. Aí, velho, ele teve 10 filhos com ela depois, tá certo? Teve herdeiro para tudo quanto é lado. Não, estou exagerando. Bom, São Petersburgo, a cidade de Pedro, uma cidade construída em meio a um pântano. Tá? Em meio a um pântano, nos primeiros 10 anos, de cada 10 escravos, 9 morriam no primeiro ano. 6 meses do ano, a temperatura é menos 30, menos 35. 3 meses do ano, a temperatura é menos 10, mais 10. 3 meses do ano, 15, 20, 22. Dá para usar uma havaiana.
Tá certo? Como é que escava para fazer fundação de um prédio aí, para fazer o metrô depois? São Petersburgo fica aqui, ó, no Golfo da Finlândia. A Rússia agora tem uma saída para o mar, para o Ocidente. Ele traz a capital de Moscou para São Petersburgo. Isso é tudo canal, moçada. Canais. Canais que congelam no verão, velho. Estação de metrô lá embaixo, e pouca. Como é que você... É o permafrost, certo, Emerson? Correto? É o solo que vive congelado, então a gente chama de solo permafrost, tá? E nessa região aí, você já está do clima temperado continental para o subpolar. Então, o inverno realmente é insuportável. E como essa região tem planície, as massas de ar vindo do Ártico, elas entram de maneira severa nessa Vem região. com Então, a força. temperatura, nossa, a temperatura é drástica, a queda da temperatura, pois que É há um latitude congelamento 60, muito Emerson. forte. Exatamente. Latitude 60. É a mesma Olha, latitude do Alasca. Se você pegar o globo, já que a Terra é redonda, é a mesma latitude. exatamente. Não, e o importante, viu, o Betão, para ter uma ideia, 60 graus. O círculo polar ártico está a 66 graus. Olha lá, ó. Olha Você isso. está a 6 graus abaixo do que seria o círculo Olha polar isso. ártico. Imagina a Ó, temperatura, é drástico nessa região. imagina construir a fundação de uma igreja num lugar desse. E aí escravos, né? Escravos tadiques, escravos cazaques, escravos uzbeques, de todos os lugares. E olha o que ele faz ao redor de São Petersburgo. Ele leva o barroco para a Rússia. E aí agora ele tem um palácio à beira-mar. Então ele sai do palácio, pega o barco e vai para onde quiser. Isso que o Emerson falou, da latitude, faz com que em julho, em São Petersburgo, tenha o dia branco e o dia cinza. Dia branco, 24 horas de insolação. Não escurece. Não escurece. Uma semana é assim, não escurece. E numa outra semana é o dia cinza. Anoitece 2h30 da manhã e 5 horas já está claro. Eu estive lá no dia cinza, eu nunca vi um azul de um céu como aquele. É uma coisa de outro mundo. Que hora que você acha que esses Romanovs faziam as festas em julho? Meia-noite, né? Colocava a mesa, esses Romanov não eram bons, não, viu? Olha isso. Não, Segunda Guerra, tudo destruído, hein? Isso foi tudo restaurado com o fim da União Soviética. O Stalin não iria mandar restaurar palácios feitos pelos Romanovs que os bolcheviques tiraram do poder. Só faltava. Tá certo? Bom, olha o Pedro aí. Tá? Depois veio a Catarina. Tá certo? A Catarina I foi a... Olha, sabe o que ele fez? Ele empossou a mulher dele, então ele não manteve o sangue. O Pedro Grande fez isso, cara. E o czarismo fez muito disso. A Catarina não se chamava Catarina. Catarina é uma princesa germânica, se chamava Sophie. Mudou o nome de Catarina para Catarina. Participou diretamente da execução do marido, que era o czar. Tá certo? Tinha um grau de ocidentalização também bacana. Né? Traz isso para a corte no que diz respeito à moda, vestuário e arte. E também o barroco. Esse é o brasão dos Romanov, a águia de duas cabeças. O império ficou tão grande sentido leste-oeste, que a águia bicéfala tinha que ter uma cabeça para olhar para o leste, uma cabeça para olhar para o oeste. Tá certo? A águia, símbolo de poder, desde os Romanov. Olha ela aqui, ó. Opa, cadê? Ó. Oh, meu Deus, é o contrário. Tá certo? Bom, vamos lá? Oi. É impressão minha, ou ali em cima da águia tem o que parece ser uma coroa, e acima da coroa o que parece ser um crucifixo. Faraone, é aquilo que a gente fala na sala de aula. Onde houve absolutismo, houve uma aliança com a igreja, certo? Exato. Quando a gente chega no absolutismo dos Bourbons, tem uma aliança com a igreja católica. No absolutismo da Inglaterra, uma aliança com a igreja anglicânica. No absolutismo dos czares, a gente tem uma aliança com a igreja ortodoxa. Quer ver? Não existe palácio sem uma igreja ortodoxa junto. Certo? Todo palácio tem uma igreja ortodoxa. Essa imagem aqui atrás é o Kremlin. Dentro do Kremlin tem 3 igrejas.
3 igrejas. Quando cai o czarismo, algumas igrejas foram transformadas, sabe no quê? Piscinas. Piscina, cara. Eu fiquei impressionado com isso. Falar. Eu pensei, não, sabe o que fizeram? Usaram a parede da igreja, porque é frio, e fizeram piscina, sabe, Emerson? Olha o meu pensamento. Não. Os bolcheviques destruíram igrejas e, no lugar, aquela coisa do coletivo, a piscina. Algumas eles restauraram e elas estão em pé de novo. Certo falar? É isso aí, Betão. Boa, boa. Então, esse aqui, ó, é o Palácio da Catarina. Não vou nem tentar falar esse nome aí, tá bom? Ó, anjinho original, anjinho restaurado. Tá certo? O restaurado está mais brilhante. O original, tá certo? Porque uma coisa é ser de ouro, outra coisa é ser dourado. Certo? Bora lá? Bom, e o Hermitage, né? Essa era a casa dos Romanov na Revolução de 17. Os bolcheviques entraram por esse portão. O que era a casa dos Romanov virou o segundo maior museu do mundo. O que era um lugar privado virou um lugar público. Vamos lá? França, Louvre era a casa dos Bourbons. O que era a casa que simbolizava o absolutismo virou um museu. O que era um espaço privado virou um lugar público. Essa é a simbologia dos museus. Certo? Levar isso ao público. Tá bom? É uma conquista burguesa, quer queira, quer não. Tá bom? E é esse luxo aí que os bolcheviques combatiam. Em pleno 17, com a Rússia na guerra, os soldados morrendo, gatilho enferrujado, pólvora vencida. Era esse luxo, tá certo? Que em pleno século 17, os Romanov tentavam manter. Tá legal? Bom, a Catarina é importante para a nossa aula, porque é no governo dela que ela acaba com o Kanato da Crimeia e anexa a Crimeia. Pode falar. O Emerson pediu a palavra. Ou é o Emerson, desculpa. Opa, não, tranquilo. Eu só queria o seguinte, eu acho que você não tem imagem, mas uma das coisas mais bonitas que tem é a estação de trem de Moscou. Nossa! É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Uma das coisas mais lindas do mundo. É a estação de trem ou de metrô? Acho que é a estação de trem. Acho que só as de Kiev são mais lindas. Nossa! Porque é espetacular. Elas foram feitas para isso, né, Emerson? É uma ostentação absurda. É uma ostentação. É isso mesmo a palavra, é assim, ostentação. Ó, se tiver a guerra nuclear, vem para a estação de metrô, que pelo menos é bonito. Você vai morrer vendo arte. Não é? Vem que é bonito. Bom, é uma das atrações turísticas de Moscou, né? O tour pelas estações de metrô. Eu acabei de abrir a página na internet, que eu estou vendo agora o que é o metrô de Moscou, cara. Pelo amor de Deus. Não, é impressionante, velho. Não é bonito? É bonito demais. É impressionante. Pelo amor de Deus. É impressionante, é um show de bola. Nem parece que você vai pegar um metrô, né? Nem parece. Bora lá, então? Que é o metrô, né? Que eu quero passar essa bola para os dois aí, que eles estão sedentos para falar. E é no governo dela também que as cores do que hoje é a Rússia, tá, começam a serem usadas como bandeira, porque eram as cores ligadas à nobreza da Rússia, o vermelho, o azul e o branco. Tá legal? Bom, idade contemporânea, destaque para Alexandre I, porque ele é o czar durante a invasão napoleônica. Não é? Parece que é só agora que a Rússia entra na sua aula de história, né? E ainda para falar do inverno. Não fala do povo do russo, do sofrimento, de como eles lutaram, né? do terra arrasada. Tá bom? Olha a área que eles ocuparam. Napoleão chegou em Moscou? Chegou. Foi avançando. Tá certo? Foi avançando. Tá? Viu as muralhas do Kremlin? Só que Moscou não é a capital, esqueceu? A capital é São Petersburgo. Então ele não derrubou o czar. Tá certo? Chegou em Moscou. Essas muralhas aí. Ó. Tá certo? Não é? Chegou. Bom, viu essa igreja. Viu tudo isso. E viu a resistência do povo russo. Terra arrasada. Taca fogo na nascente, envenene a água, joga fogo nos depósitos de comida, faz vala. Na volta, a travessia do rio Berezina. O que morreu de gente aí?
porque chegar não tinha o rio, tem que fazer a ponte, soldados russos chegando. Tá certo? Uma tragédia. E aí aquela história que você sabe, que até hoje, né, cada livro fala uma coisa em relação a quantas pessoas as tropas de Napoleão, tá certo, acabaram perdendo. Tá bom? Bom, a Rússia, a partir daí, passa a ser uma player, né, na geopolítica europeia. Posso usar essa expressão, Emerson? Corretamente. Torna-se uma Né? nação importante. Não é? Porque ela vai agora se sentar com França, com Inglaterra, com o que vai ser Confederação Germânica, tá certo? Dentro do Congresso de Viena, né? Que traz de volta o absolutismo, que traz de volta dinastias não alinhadas ao liberalismo. E lá na Rússia? Lá na Rússia chega Nicolau I, que fica até 55, importante para a nossa aula, porque é ali que tem a Guerra da Crimeia. Mais ou menos, todo mundo contra a Rússia, mas a Crimeia vai ficar para a Rússia. Tá certo? Então, isso é importante. Né? Porque depois, a Rússia anexa a Crimeia, tá bom. Depois vira a União Soviética, ótimo. A Ucrânia vai fazer parte da União Soviética, tudo certo. Só que, em algum momento, Stalin doa a Crimeia para a Ucrânia, que era uma república. Aí, depois, desaparece a União Soviética, tá bom, e a Crimeia? Fala isso para o Putin. Fala isso para o Putin, que a Crimeia agora não tem que ser da Rússia. Ué, era da União, o Stalin que deu, que assinado, tá certo? Bom, oi. Se não me falha a memória, a própria Catarina II também invadiu a Crimeia, não invadiu? Ela invadiu, tomar, né? Ó, aqui, ó, você colocou isso lá na sua linha do tempo. Aqui, ó. Cadê Roberto Wagner? Olha lá, anexação da Crimeia. E está na sua linha do tempo também. Certo? Só que aí você tem, na década de 50, uma reação das... Espera aí, deixa eu voltar lá. Pronto. De nações. Porque a Crimeia é a joia do Mar Negro, né? Parece uma joia, assim, parece? Uma península deslumbrante, maravilhosa. Você pode ter um porto para cá e um porto para cá. Só que a água doce só vem de um rio, certo, Emerson? Exatamente. Não é? Corretamente. Bom, depois, ó como é que está a Europa. Tá certo? Para a gente chegar no Alexandre II, o destaque com ele é um destaque em relação à venda do Alasca para os Estados Unidos. Tá certo? Então, o Império Americano, expansão para o oeste, também para o Ártico, tá bom? E as Ilhas Aleutas, que é um lugar, talvez, dos mais distantes, tá certo? Bom, olha o Estreito de Bering aqui, ó. Bering, nome de um explorador que foi contratado por Pedro o Grande, tá certo? Olha que bonito, tá bom? E aí, ele foi assassinado, cara. Mataram o czar. No lugar onde ele foi assassinado, construíram essa igreja maravilhosa, que é a Igreja do Sangue Derramado. A igreja foi construída exatamente onde ele caiu. E o cimento, o chão onde ele caiu, está preservado ao lado do altar da igreja. Muito doido. Tá bom? Bom, e agora, para fechar, o Nicolau. Não é? Que é quem cai na Revolução de 17 e morre, ele e família, executado em 18. Ele e família, em 18, não sobrou ninguém dos Romanov. Nicolau, Alexandra, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e 3 cachorros. Todos. Tá certo? Assassinado a mando. Oi? Pobres cachorros. Pobres cachorros, assassinados um ano depois da Revolução Bolchevique. Tá o bom? Betão. Oi, Emerson. E assassinar a família Romanov também seria uma ideia do quê? De não ter qualquer descendente que poderia retornar ao poder. Exatamente. Por isso. Porque, assim, numa aula de história, o que você vai ver em 18? Começa uma guerra civil na Rússia. E havia um medo, né, de intervenção de Inglaterra, de França, para tentar recolocar os Romanov no poder e tirar o governo revolucionário. Não? Então, para eliminar essa possibilidade, porque assim, a gente não pode esquecer que os Romanovs dessa época, eles eram primos de ingleses e alemães, né?
Corretamente. O czar passou o Natal anterior com o primo dele, usando uniforme trocado. Parecidos. Então, muita gente culpa o rei da Inglaterra por não ter ajudado o primo. Logo depois que houve a Revolução de Fevereiro, entre fevereiro e novembro. Né? Mas é um cenário, tá certo? Que aí a gente vai sair um pouco daqui. Bom, então agora o Farione que vai compartilhar, eu descompartilho o meu, é isso? Eu acho que não é. Descompartilhei. Né? E aí, ó, rapidamente aqui, eu já ponho aqui o gabarito da plataforma digital, e se vocês me permitirem, que bonito. Eu já retomo, ó, direto na linha do tempo. Eu optei por deixar a linha do tempo sem as animações existentes, tá? E aí, então, o que eu vou pretender fazer é ir e voltar com alguns mapinhas que eu coloquei para poder tentar mostrar esse período soviético, né? E como até certo ponto ele, digamos assim, ele vai se descolar, como o Beto acabou de colocar para vocês, né? Ele vai se descolar da era Romanov, né? O que não deixa de ser interessante, né? Porque é aquela brincadeira. O grande objetivo dos bolcheviques, num primeiro momento, é instituir um governo do povo, num primeiro momento, né? Quando Stalin chega no poder, as coisas mudam, obviamente. Mas a ideia básica também é romper com essa história dos Romanov, antes de mais nada. O interessante para mim aqui, num primeiro momento, é deixar a Revolução de Outubro de lado, deixar a Revolução de Fevereiro de lado e pegar o governo de Lenin num primeiro momento. Nunca se esquecendo, como o Beto apontou, que a Primeira Guerra Mundial está acontecendo ainda, né? E aí Lenin vai estabelecer a paz com a Alemanha, porque era parte de um dos princípios dos bolcheviques, né? As famosas teses de março, né? Para garantir, num primeiro momento, que a Rússia pudesse abandonar a Primeira Guerra Mundial. Então, o interessante nessa brincadeira, quando esse tratado é feito, olha o meu próximo slidezinho aqui, ó. Esse tratado é o bom e velho tratado Brest-Litovsk, de 1918. O que eu acho interessante, num primeiro momento aqui, ó, deixa eu pegar as anotaçõezinhas para tentar apontar essa brincadeirazinha aqui. É que quando você pega o tratado de Brest-Litovsk, você nota, olha só o primeiro mapinha aqui, ó, olha que bonitinho, a legenda existente. Então, o que a Rússia comunista está fazendo? Ela está cedendo territórios, na verdade, para as outras nações. Então, seria o oposto, num primeiro momento, pelo menos, né? Seria o oposto daquele processo de expansão territorial, por que não dizer de expansão imperialista, levada adiante pelos nossos queridos Romanov. Isso porque, para o próprio Lenin, o imperialismo é uma marca típica do capitalismo, e, portanto, se eu estou rompendo com o capitalismo e quero implantar o socialismo, eu tenho que renegar também ao imperialismo, né? Mas isso é em 1918. Não deixa de ser interessante que o próprio Lenin, ainda vivo, em 1922, vai acabar reincorporando alguns territórios também. Dentre esses, que não vai ser um mistério no primeiro momento, de novo, ó, mais uma vez, a Ucrânia. Não só ela, como também aqui a região da Geórgia. E se não me falha a memória, eu acho que esse mapinha aqui está mal feito no primeiro momento, né? A sensação que eu tenho é de que essa regiãozinha aqui, ó, aí o Emerson pode me corrigir se eu estiver errado, mais ou menos corresponde à região de Acho, né? Essa regiãozinha não, peraí, eu errei aqui o mapinha. Essa regiãozinha aqui, ó. Isso, né? Ô, diacho, tá dando errado aqui, peraí. Isso é que dá, o cara não controlar direito o mecanismo, ó. Peraí. Agora vai, ó. Espero eu, peraí. Esse daí é o Mar Negro. Esse é o Mar Negro. Agora sim eu consegui pegar o Mar Negro, Emerson. Esse é o Mar Negro. Né? Exatamente. E mais uma vez, né? É aquela nova, antiga preocupação de garantir também a saída em direção ao Mediterrâneo para o acesso às rotas comerciais existentes. Então, aparentemente, eu estou rompendo com as práticas imperialistas, mas há as necessidades econômicas da Rússia comunista também nesse período. Lembrando que é nesse período também, em 22, em que a Rússia comunista se transforma essencialmente, deixa eu voltar aqui, ó,
na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão, a partir de 22, se expandindo, né? Então, eu renego num primeiro momento o imperialismo, mas posteriormente eu retomo esse processo de expansão, né? Por meio da incorporação desses territóriozinhos aqui. Agora, não deixa de ser interessante o fato... Errei de novo, maldição. Pô, eu tô apanhando aqui do... eu tô apanhando aqui do negocinho no primeiro momento. O cara quer inovar, é fogo, né? Então, não deixa de ser interessante, agora sim saiu, né? O fato de que a expansão soviética ela é inferior em termos territoriais do que a expansão promovida pelos Romanov também, né? Nesse aspecto, os Romanov são não só expansionistas, como muito mais imperialistas do que a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Lembrando, antes de mais nada, que a Constituição da União Soviética, num primeiro momento, vai garantir o surgimento do chamado socialismo real, né? Aí eu sempre gosto de pontuar, pelo menos. Uma coisa é o que o socialismo real deseja. Outra coisa é o que a teoria socialista, cujos maiores expoentes são Karl Marx e Friedrich Engels, analisa do ponto de vista histórico, né? Então, só uma pontuaçãozinha em cima desse elemento em particular. Vou voltar aqui, ó, minha linha do tempo. Oi? Só lembrar que, dependendo do vestibular que você escolher para esse ano, alguns vestibulares ainda são muito fiéis a datas. E esse ano a gente tem 100 anos da fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, dependendo do vestibular que você vai prestar, ele tem muito vestibular que ainda fica fiel a isso. Então, é uma data, tá certo, importante. Está havendo eventos em vários lugares. E aqui no Brasil, no mesmo ano, a fundação do PCB. Como esse ano nós temos eleições, certo? E é para isso que nós estamos aqui, né, gente? Para ajudar você a... Bora, desculpa, falar só essa... Não, tranquilo, Betão. Ô, louco, para com isso, né? E não se esquecer que a própria fundação do PCB também está ligada a esse processo de expansão do Partido Comunista da União Soviética, né? E do próprio socialismo também. Expandir o socialismo para o resto do mundo e garantir a conversão do mundo em direção ao que seria o paraíso socialista. E não saiu bem o paraíso, né? Na prática, num primeiro momento também, né? Acho que bem pelo contrário. Oi, amigo Emerson. Não, e lembrar que, já que estamos falando em vocês, história, né, pode me ajudar aí. Já que nós estamos falando de Partido Comunista relacionado ao Brasil, também nós vamos dar um gancho daqui a pouco, Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, não é isso? Nós vamos ter também, que período que foi a Comuna Prestes? Não teve alguma coisa de Comuna Prestes também no Brasil? Não tem? A Comuna Prestes, ela é um pouquinho anterior, na verdade, né? Já é anterior. Sim, ela vai perdão, né? Ela vai se estender de 1900 e... É de 24, 25 até 29. 27, né? 29? É, por aí. É. Por aí. Em 27 eles dispersam na região da Bolívia, né? É isso. Né? Mas é um período também... O Prestes só vai se tornar presidente do Partido Comunista depois disso, amigo Emerson. Né? Legal. É quando ele vai se converter em direção ao socialismo. Termina a Comuna Prestes, ele fica mudo em direção à Rússia, à União Soviética, perdão, né? Lá ele se converte e volta para o Brasil depois, já como presidente do Partido Comunista. Né? Tanto é que ele se opõe, no primeiro momento, a Getúlio Vargas e a Revolução de 30, né? Ele deixa claro de que aquilo ali era uma farsa no primeiro momento e era essencialmente a continuação do governo anterior, já que o próprio Vargas era membro das elites oligárquicas que ele ajudou a derrubar em 30. Ó, essa aqui é uma obra-prima sobre isso, Emerson. Olha lá, fantástico. Muito bom. É grande, viu? Não, grande, viu? As noites das grandes... Sumiu. Fogueiras. É a história da Coluna Prestes. Ah, tá. Ok. Não, porque esse momento é um momento muito importante na história e que acaba sendo cobrado em vestibular. Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas, crise de 29, crise da cafeicultura, 32, depois Estado Novo, a Olga sendo entregue aos nazistas, não é isso? A Olga Benário Prestes. Você tem toda uma mistura aí que é
o aluno tem que saber para o vestibular. É importantíssimo. E a parte mais legal, né? É Revolução Industrial. Perdão, Emerson. Né? A Revolução Industrial no Brasil, né? Pode falar. Desculpa, continua. Não, eu estou falando que a Revolução Industrial no Brasil é na década de 1930. Né? É um período que o Brasil torna um país aí caminhando, né, para deixar agrário exportador, tornando-se um país urbano industrial lá no final do governo JK. Então, esse período aí é um período de ebulição no Brasil. Mudanças políticas, sociais, econômicas, está um rolo o Brasil aí. Isso é muito importante, até na questão da arte. A semana de 22, né? Vai ser importantíssimo isso aí. Vai lá, Fará. E para aproveitar o gancho em cima do Prestes, então, cara, lembrar que em 45 ele passa a apoiar Getúlio Vargas, né? Por conta do surgimento do que seria mais adiante a Guerra Fria, o final da Segunda Guerra Mundial, o mesmo Vargas que foi responsável por enviar homem em direção à Alemanha nazista, né? Mas aí é a lógica da Guerra Fria que começa a fazer frente nessa brincadeira, né? Ele apertou a mão do Getúlio Vargas. A mesma mão que assinou, dele, né, cara? Assinou a deportação da Olga. O Emerson, cabeça dele, fica no eu acho que o Emerson frisou. Acho que o Emerson congelou. Continua aí, Faraone. Ok. Continua aí que eu vou entrar em contato com ele. Então, ó, eu retomo aqui agora. Se o sistema me ajudar também. Você tá normal, Faraone. Sim. Beleza. Aí eu retomo de novo, ó, a minha linha, né? Eu acho que o Emerson caiu fora aí pela internet, mas vamos dar aquela continuidade. Ele tá voltando. Né? Beleza. E aí, saca só, a União Soviética surge em 1922. Lenin bate as botas em 1924. Aí todo mundo conhece a brincadeira, né? Há uma disputa interna, né? Joseph Stalin, que controlava o Partido Comunista da União Soviética, vai superar o pobre Leon Trotsky, né? Que vai acabar dando uma pequena lembrança na cabeça dele, né? Uma pequena picareta, né? E aí Stalin se torna o chefe da União Soviética no primeiro momento, né? Vai governar até a morte dele no ano de 1953. E é durante o período stalinista, né? E é durante o período stalinista que nós temos o início de acho. Deu errado de novo o quadradinho aqui. Pô, eu estou apanhando dele hoje, rapaz, né? Em que nós temos, né? Pô, eu nunca erro isso nas aulas. Pô, você que me ajuda sempre. Cara. Pois é. Tá dando tudo errado, cara. Deve ser o Putin. Mas, grosso modo, a Guerra Fria começa em 47, né? Aquela brincadeirazinha do Winston Churchill, se referindo no primeiro momento à existência ali de uma cortina de ferro. Né? Em 48, você tem o Plano Marshall norte-americano que vai reerguer a nossa gloriosa Europa, né? Oferecido tanto para a Europa Ocidental como para a Europa Oriental. E aí, no ano de 49, você vai ter a criação da OTAN. E como resposta para a criação da OTAN, a União Soviética de Stalin vai lá, vamos ver se eu acerto aqui agora, peraí, e cria o maravilhoso Pacto de Varsóvia, que é a resposta militar para a OTAN no primeiro momento também. A partir desse instante, quando você começa a pensar na Guerra Fria, eu diria mais ou menos assim, o processo de expansão territorial da União Soviética tende a congelar, né? Por quê? Porque agora o objetivo é fazer com que a ideologia soviética, né, seja aquela que vá se expandir e mostrar para o mundo como o socialismo é uma forma de governo muito mais adequada e muito mais propícia do que o próprio sistema capitalista. Então, eu diria que há uma mudança na forma das práticas imperialistas, porque elas passam a ser claramente influenciadas pelo sistema socioeconômico, seja pelo socialismo real, de Stalin e dos seus seguidores, seja pelo capitalismo ocidental, nessa brincadeirazinha também, né? E a partir desse instante, a ideia básica é aquela concorrência existente por meio, primeiro, da corrida armamentista e depois da corrida espacial, né? O caso interessante da corrida espacial é o fato de que, a partir do instante em que ela se inicia, é como se você estivesse praticando aquela expansão imperialista, mas para mostrar qual das duas grandes superpotências, norte-americanos e soviéticos, consegue conquistar o espaço, afinal de contas, também, né? A corrida espacial e a corrida armamentista
elas vão ter um custo muito alto para aqueles que são os sucessores de Stalin. Vamos ver se eu acerto dessa vez aqui, ó. O nosso querido Khrushchev, o nosso querido Brezhnev e os nossos não tão conhecidos Andropov e Chernenko, né? Porque eles vão embora rapidinho, vão ficar só 3 anos no poder, né? E vão cair fora rapidinho também. Né? Mas o que você tem num primeiro momento é essa nova situação com a Guerra Fria. Então, é como se a Guerra Fria fosse responsável por dar um stop nessas pretensões expansionistas que a Rússia comunista, a antiga Rússia dos Romanov, teria nesse mesmo contexto também. Nunca se esquecendo, e aí eu não quero ficar muito nisso, porque eu acho que não tem muito como a gente fazer associação junto ao Putin e à Rússia dos Romanov também. Né? Mas só para dar aquela pontuada, que Khrushchev tenta romper com o período stalinista, de 53 a 64. Né? Ele vai delatar os... eu vou ser gentil com o Stalin. Né? Ele vai delatar os excessos cometidos por Stalin, para não falar que foram crimes no momento, né? E aí ele vai tentar restabelecer as relações com os Estados Unidos da América, né? Promovendo a chamada coexistência pacífica. Então, é a época do degelo. Não deixa de ser interessante o fato de que é exatamente nesse período o momento em que o mundo chegou mais próximo, né? Da Terceira Guerra Mundial também. Né? Então, estou tentando tornar as coisas mais suaves no primeiro momento, aí sem querer, pá, chega lá Cuba e quase detona o mundo inteiro no primeiro momento também. Né? É interessante, é irônico e é extremamente perigoso, diga-se de passagem. Né? Khrushchev vai cair fora, não porque ele quer, em 64, a velha guarda do Partido Comunista vai se libertar dele, por assim dizer. Né? Ele não era interessante para a velha guarda do Partido Comunista, que estava diretamente associada às práticas stalinistas. Né? Só para fazer uma referência, porque é um filme que eu gostei muito, né? Eu peço desculpa por ser aqui da brincadeira, mas há um filme chamado A Morte de Stalin, né? Em que após a morte de Stalin, os principais líderes, inclusive Khrushchev, Brezhnev, né, da União Soviética, começam a discutir entre si para saber quem vai assumir o poder. Né? E aí é interessante, porque você percebe que, apesar da existência do Partido Comunista, que, em tese, vai ser responsável por promover essa coletivização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a grande verdade aqui dentro dele, o que você tem, são projetos individuais de poder. Né? O que poderia levar em direção àquela ideia da autocracia num primeiro momento também. Né? Então, Khrushchev não serve para o Partido Comunista, Khrushchev vai ser retirado do poder em 64. Brezhnev vai retomar as políticas tipicamente stalinistas de 64 até 82 e vai ser o principal responsável por promover um recrudescimento, recrudescimento eu estou gastando, hein? Um recrudescimento da chamada corrida armamentista, né? E vai ter uma resposta posteriormente a isso por parte dos Estados Unidos da América, né? Então, os autores costumam apontar que é exatamente esses enormes investimentos feitos, tanto na corrida armamentista como na corrida espacial, que vai fazer com que a economia soviética não consiga competir claramente com a economia norte-americana. Né? Aí, o breve e desnecessário período do Andropov e do Chernenko, né? Para que você possa chegar, antes de mais nada, aquele cara que vai ser o principal responsável por, digamos assim, enterrar, não que ele quisesse isso, né? Mas enterrar o sonho soviético, nosso querido Gorbachev. Só para poder comparar, porque agora eu tirei aqui a imagem minha do Emerson e do Beto, né? Só para poder completar, a corrida armamentista, além de tudo, né, vai se somar aqui a chamada Guerra do Afeganistão, a Guerra do Vietnã, dos soviéticos no primeiro momento, que vai impor enormes perdas, principalmente financeiras, para a União Soviética. E é em cima dessas perdas financeiras que Gorbachev assume o poder em 85. Né? Ele assume o poder com o objetivo de tentar fazer mais ou menos aquilo que Khrushchev queria, né? Modernizar a União Soviética. Daí, e aí o Emerson fala sobre isso melhor do que eu no primeiro momento, né? A boa e velha glasnost, a boa e velha perestroika. Mas o que eu queria apontar é exatamente em cima desse elementozinho, né? Para fazer uma breve passagem minha aqui. A União Soviética morre em 1991, ela morre, né?
é nessa morte dela que, por assim dizer, a chamada era Putin começa a se organizar no primeiro momento, né? Por meio, primeiro, de uma pessoa extremamente controlada, certamente não é Pedro Grande, não tem a mesma resistência para o álcool que ele, né? Que é o nosso querido Boris Yeltsin também. Né? É só lembrar dele, né? As entrevistas dele, que a gente nota está sendo muito dele cruel. é das maiores, inclusive. Cruel. Né? Bom, vou parar com essa palhaçada. Né? E é isso. Ó, né? Falou no Putin, apareceu até o cachorro. Né? Falou no Putin, apareceu até o cachorro. É os meus cachorros latindo aqui, rapaz. O Putin apareceu por aqui. Para quem não sabe, o Putin tem os cachorros daqueles bitelos. E outro dia ele apavorou a Angela Merkel quando ela ainda era, tá certo? A primeira-ministra alemã. Botou o Rottweiler na sala. Eu tinha esperança que fossem os cachorros dos Romanov ainda, mas tudo bem. Brinca não. Olha. Então, ó, o amigo Emerson, eu paro aqui, lembrando que, de novo, ó, nós estamos dando promovendo uma ruptura no primeiro momento entre o que era a dinastia dos Romanov, né, e o que vai ser o governo Putin. A União Soviética, quer não, ela substitui essa brincadeirazinha da prática imperialista pela ideologia, né? E aí a expansão dos valores ideológicos socialistas que vão ser pretendidos no primeiro momento, né? O que vai fazer com que a gente consiga chegar a algumas conclusões mais relevantes em relação ao Putin. Só que essas conclusões, saca só, amigo Emerson, não sou eu quem vou discutir isso, mas é o meu amigo Emerson quem vai dar continuidade a essa brincadeirazinha aqui. É isso, meus amigos de história, Fará, Betão, vocês estão comigo aqui, a gente vai fazer um belo trabalho. Por favor, gostaria muito da inserção de vocês aí, sempre que precisar, é fundamental. Então, vamos achar aqui. Bem, aqui está a questão, está sendo compartilhado, vocês estão visualizando, por favor, está tudo ok? Está visualizando bem, beleza, Fará? O meu está surgindo ainda. Tá beleza? Hoje apareceu. Apareceu agora. Isso. Expansão da OTAN. Exatamente. Então vamos lá. O que nós vamos ter importante aqui? Né? 1991, né, o pessoal vai ter uma noção, é o fim da União Soviética. Porém, nós vamos pensar esse fim da União Soviética num país decadente economicamente, como o Fará falou, né? Militarmente não, militarmente realmente ainda uma potência, né? Mas economicamente já uma situação extremamente complicada, com falta de produtos. Então, é uma situação realmente de crises econômicas, né? E dois momentos são marcantes para mostrar essa decadência da União Soviética, né? Como ela demorou para lidar, não é, com o acidente na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, né, que justamente fica na Ucrânia, na cidade de Pripyat. Então, isso, ela demorou, ela teve que pedir um auxílio aos países, né? Uma contenção, uma situação realmente lamentável que ocorreu, e também a retirada das tropas do Afeganistão, que lá estiveram de 1979 a 1989, né? E nós podemos considerar essa saída dos soviéticos do Afeganistão como se fosse um verdadeiro Vietnã soviético, né? Porque não houve, de fato, uma grande vitória sobre ela. Então, imagina uma potência com soldados retornando para casa, um custo altíssimo, mostrando um fracasso, Chernobyl, né? Tentando impor reformas como a Glasnost e Perestroika, sofrendo resistência, não é, de oligarquia, sofrendo resistência aí do pessoal do Partido Comunista, não é, principalmente dos conservadores, não é? Aí o próprio Boris Yeltsin vai se tornar presidente da Rússia e vai ser um grande defensor das reformas. Depois torna-se um próprio opositor ao Gorbachev, por exemplo, não é? E aí o próprio Boris Yeltsin começa a declarar a independência da Rússia, que vai ser seguida aí pelo aspecto de Belarus, Bielorrússia, depois as repúblicas bálticas, a própria Ucrânia. E aí você vai ter o separatismo soviético, o que sobra para o Gorbachev a não ser renunciar. Ele sofreu até uma tentativa de golpe militar, né? E esse golpe militar não foi para frente,
porque o Boris Yeltsin defendeu as reformas, né? Então, você vê que o Boris Yeltsin torna-se um fato importante e o Gorbachev vai cada vez mais diminuindo, não é, o seu brilho. E aí, de fato, ele renuncia, e aí, em dezembro de 1991, o fim da União Soviética. Aí começa o fato importante para nós. Né? Com o governo do Boris Yeltsin, em 1991, a década de 1990 é uma década de uma Rússia em transição. Viu, Betão? Viu, Fará? É uma Rússia em transição. Porque é uma Rússia que sai de um grande país, né, que foi a União Soviética, onde que o centro era Moscou, não é? O soviético, onde era o grande Moscou, não é? Uma potência, e de repente você tem aí um símbolo de uma Rússia fracassada, né? Uma Rússia de joelhos perante a Europa Ocidental e diante dos Estados Unidos na década de 90. A década de 90, nós vamos determinar que é a década que os Estados Unidos ele vai ser a grande águia do mundo. Entendeu? É o país que realmente vai ser o policial do mundo, vai ter o mundo em suas mãos. Né? As coisas começam a mudar em 2001 com os atentados terroristas, né? Em 11 de setembro. Ali as coisas começam a mudar, ali você tem um impacto, não é? De que, opa, peraí, eu já não sou mais esse grande policial do mundo, eu não consigo controlar sozinho, né, todo esse mundo aí. Bom, mas aí é uma outra história. Então, a década de 90 era uma década que mostra uma Rússia fracassada, com um presidente, Boris Yeltsin, não é, totalmente fraco na geopolítica voltada à Europa e aos Estados Unidos, nesse contexto. Um presidente que teve que ceder politicamente autonomia para a região da Chechênia. Então, nós vamos a gente pegar essa região da Chechênia, onde há muçulmanos na região do Cáucaso. Essa é a região do Cáucaso, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, uma região importante, porque aqui passam oleodutos e gasodutos, por exemplo. Não é? Então, uma região muito importante. Então, o Boris Yeltsin ele acaba cedendo autonomia a essas regiões, né? A Chechênia, Ingushétia e várias outras regiões, Ossétia do Norte, por exemplo. Então, você tem um presidente que passava a imagem de uma Rússia fracassada, né? De uma Rússia humilhada, vamos dizer assim. E aí começa o terreno fértil para surgir o Vladimir Putin. Não é? Esse é um fato interessante. Então, e essa década de 90, meus amigos, também tem um fato importante, tá? Nessa década de 90, que nós estamos vivenciando aqui, é uma década que, olha só que data importante, expansão da OTAN. Tá vendo? Olha a OTAN expandindo para as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia, Lituânia, pegando a Polônia, toda essa região aqui, descendo e chegando nas fronteiras da Ucrânia. Tá vendo? Olha só que importante. Chegando o quê? No litoral do Mar Negro. Olha que fato importante aqui. Então, é uma expansão. Por que uma expansão? Porque a década anterior, que foi a década de 80, ocorre a redemocratização do leste europeu, que é a queda das ditaduras comunistas. E aí esses países se voltam para a Europa Ocidental, dando as costas para a Rússia. Uma Rússia fracassada. Uma Rússia que, de fato, para mim, não tem mais um grande poder nesse contexto. O Boris Yeltsin, né, você estava falando, Pará, é um cara que, infelizmente, uma situação séria, alcoólatra, não é? Passava essa imagem de uma Rússia humilhada. E aí a OTAN aproveita e se expande para essa região. Ah, professor, mas houve a expansão da OTAN. Houve a expansão da OTAN porque os países quiseram essa OTAN. A OTAN não chegou lá e exigiu. Os países falam, não, OTAN, estamos aqui. Né? E aí a OTAN, você percebe como ela vai expandir em direção ao leste europeu. E aí começa a assustar a questão da Rússia. Um fato importante. E aí, nessa década de 90, um ano antes, em 1996, isso já começava a ter uma preocupação, a gerar uma preocupação para a Rússia, para a China. E aí nós vamos criar o grupo dos cinco. Isso é um fato muito importante. Esse grupo dos cinco aqui, de Xangai, Cazaquistão, China, Quirguistão, a Rússia e o Tajiquistão, esse grupo dos cinco de Xangai vão ser a base para a criação da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, criada em 2001, justamente para quê? Por que eu vou criar uma organização
né, que tem um cunho militar, né? Justamente, vou pensar em 1996, 97 é a expansão da OTAN para o leste europeu, em 2001, né, nós vamos criar a Organização para a Cooperação de Xangai com Rússia, China, recentemente entra a Índia, o ano passado entrou o Irã para fazer frente à expansão da OTAN. Olha que fato interessante o que é a OCX. Tá? Então, a China e a Rússia já estavam temendo, não é, que a OTAN não parasse e que chegasse aonde? Na Ucrânia, chegasse no Cáucaso, na Geórgia, que é um país muito importante nessa questão. Olha a Geórgia aqui, ó. Olha isso, olha a Rússia aqui. Tá vendo? Se a gente pegar. A Geórgia está aqui, pessoal. Isso é a Geórgia, ó. Isso é a Geórgia. Isso é a Ucrânia. Agora, imagina a OTAN aqui e a OTAN aqui. Sobra só esse pedacinho para a Rússia. Jamais a Rússia deixa isso. Porque ela necessita do Mar Negro como uma rota comercial. Lembra que o Mar Negro é muito importante. O Mar Negro é tão importante. Observando novamente o mapa, vocês estão vendo a Turquia. A Turquia é membro da OTAN, é um país muçulmano, membro da OTAN. Por quê? Porque a Turquia controla o Estreito de Bósforo. Se a gente apagar aqui, ó, olha que fato importante na geopolítica. Tá vendo? Essa região aqui é o Estreito de Bósforo, aonde fica a antiga Bizâncio, Constantinopla e Istambul, correto, meus amigos de história? Não é? Exatamente. Isso. Então, você tem o Estreito de Bósforo, um pouquinho para baixo, você vai ter o Mar de Mármara e aqui o Estreito de Dardanelos, um pouquinho para baixo. Isso aqui são rotas fundamentais que envolvem a questão de comércio nessa área aqui. Por isso, eu pego a Turquia, porque a Turquia, controlando aqui, está controlando a marinha de guerra da Rússia, que fica presa no Mar Negro. Então, observa o que está acontecendo nos anos 90. Presta bem atenção. Uma Rússia enfraquecida, uma expansão da OTAN, mas uma Rússia já preocupada, se juntando com a China. Nossa, mas Emerson, China... boa. Oi, pode falar. Voltou? Voltou. Beleza? Tudo certo? Beleza. Eu estou certo aí? Vocês estão me ouvindo? Opa, tranquilo, Betão. Pode falar. Boa. Bora lá. Isso. Então, Efeito Putin. Vamos lá. Então, professor, mas China e Rússia estão aliadas agora. Não, isso vem dos anos 90, antes da criação da própria OCX. Outra coisa muito importante nos anos 90, mas muito importante que nós vamos ter aqui. Além da expansão da OTAN para o leste europeu, isso é um marco fundamental que você tem que guardar, vai acontecer a independência de Kosovo. Kosovo é esse território aqui, ó. É esse território que pertencia à Sérvia. Nossa, Sérvia é aliada da Rússia. Primeira Guerra Mundial, meus amigos de história, Primeira Guerra Mundial, Rússia e Sérvia contra o Império Austro-Húngaro, não é isso? Não é esse fato? Contra a Alemanha, todo aquele papo lá. Então você tem Kosovo. Por quê? Porque a década de 90, presta atenção, a década de 90 é a década da desintegração e o fim da Iugoslávia. Eslovênia, independente, 1991. Croácia, independente, 1991. Bósnia-Herzegovina, Guerra da Limpeza Étnica, de 1992 a 1995, torna-se independente a partir do Acordo de Dayton. Beleza. Depois nós vamos ter a Macedônia independente, não é? Nesse contexto aqui, não é? Em 2006. Tá. Aí o que acontece? Sobra a Sérvia. Em 1998, esse território aqui de Kosovo é um território muçulmano. Olha a importância disso. Mas por que tem muçulmano nessa parte da Europa? Por causa da expansão do Império Turco Otomano. Não é isso? Por isso você tem Kosovo, por isso você tem a Bósnia, que é muçulmana. Olha fatos importantes. E aí, Kosovo, por ser muçulmano, albanês,
albanês muçulmano, né, declara independência da Sérvia cristão ortodoxa, aliança com a Rússia, não é? Eslavos e cristãos ortodoxos. Kosovo declara independência. Aí começa o probleminha. E aí começa a forjar o Vladimir Putin, nesse primeiro momento. Porque o Putin, na década de 90, ele é um cara que vivia, vamos dizer assim, não é? Meio que no submundo da política. Quando cai o Muro de Berlim, ele está na Alemanha Oriental, viu, Betão? Ele presencia a queda do Muro de Berlim. Olha que interessante Ele e o Bial. isso. Oi? Ele e o Bial. Ele e o Bial, exatamente. Mas imagina para o Putin, imagina para o Putin da KGB que viu que era a União Soviética, que vai chamar o fim da União Soviética de um grande desastre, a grande catástrofe, não é? Praticamente do século XX, foi o fim da União Soviética. Ele presenciou duas coisas: a queda do Muro de Berlim e as manifestações populares. Por isso que ele controla tudo no governo dele. Ele viu que as manifestações fizeram na Alemanha, derrubaram o Muro de Berlim e unificaram o país. Isso está na mente dele, porque ele estava lá. Ele pediu ajuda dos militares soviéticos para poder tirá-lo da Alemanha. Olha a loucura disso. E aí ele vai fazer parte do governo do prefeito de São Petersburgo. Depois ele vem e começa a participar do governo Boris Yeltsin, até chegar primeiro-ministro. O Boris Yeltsin vai renunciar e ele vai assumir o cargo e depois vai disputar a eleição. Então ele está presenciando a queda do Muro de Berlim, ele está presenciando o fracasso da Rússia, a expansão da OTAN, tudo bem? Essa aproximação Rússia e China, está presenciando o que aconteceu em Kosovo. Vamos lá. O que aconteceu em Kosovo? Importantíssimo. Kosovo declara a independência da Sérvia. Como nesse momento a Rússia era muito fraca nos anos 90, né, a Sérvia está bombardeando o Kosovo aqui, para mantê-lo, não é, como seu território, sua província. Quem aparece para bombardear Belgrado na Sérvia? Aparece a OTAN. Entendeu? Então, espera um pouquinho. A OTAN expandiu para o leste europeu, mas ela está agindo sobre um país que não é da OTAN. A Sérvia não é da OTAN. Quem dá direito à OTAN bombardear a Sérvia? Olha isso, né, pela ótica russa do Vladimir Putin. Será que essa OTAN ela se contenta em ter só esses países ou ela vai expandir cada vez mais? Quem autorizou a OTAN a bombardear uma nação que não fez nada para ela? Entendeu? Isso está na mente do Putin. E começa a forjar esse grande líder, né, como podemos chamar, sem falar bem ou sem falar mal, nós estamos analisando aqui, mas vamos chamá-lo de grande líder da Rússia. Então, esse é um marco muito importante. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter uma ação da OTAN também, viu, Fará, viu, Betão? Nós vamos ter uma ação da OTAN também importante em 2011, bombardeando posições militares da Líbia, do Muammar Gaddafi, na Primavera Árabe. Pega isso na visão russa. Como que a OTAN ataca um país que não tem nada a ver com a OTAN? Quer dizer, então essa OTAN está expandindo mais do que ela foi determinada? Entendeu? Tenta imaginar isso na visão russa. Eu tenho que criar um Estado tampão, eu tenho que me proteger justamente do contexto dessa OTAN. Então, a guerra de Kosovo ela é muito importante, porque mostra que a OTAN está expandindo e a OTAN está interferindo mesmo em nações que não têm nenhuma ligação com ela. Isso para a Rússia, isso para o Putin, não é? É soar o alarme. Algo está mudando. Por isso que em 2001 ele vai concretizar a Organização para a Cooperação de Xangai com a China, com o Cazaquistão, com o Uzbequistão,
Turcomenistão, ele vai atrás. Bielorrússia, que é o ditador aliado do Putin. Por quê? Nós precisamos dar um jeito de conter o avanço dessa OTAN. Então, essa guerra é muito importante. Isso é fundamental ter essa noção. Muito bem, voltamos para cá. Aí, nós vamos ter a questão dos anos 90. Né? Bem, terminou os anos 90, bonito pra caramba, né? Nós estamos vivendo aqui todo o processo. O Boris Yeltsin renuncia, pega o seu primeiro-ministro, coloca um presidente. Né? Ele vai se dar muito bem, porque ele começa a combater os chechenos. Aí é um detalhe importante. O Vladimir Putin, né, vai lá e dá uma boa porrada nos chechenos. Né? Aí ele faz o seguinte, ele disputa a eleição. Um cara jovem, vindo da KGB, não é? Porte físico, não é? Não era o Pedro Grande, né, o Betão, entendeu? Não é o Pedro Grande, mas é o Putin, o terrível, não é? Então nós podemos misturar aí o grande e terrível, misturar com o Pedro e com o Ivan, né? Mas ele passa, é isso que o pessoal tem que entender. E hoje os chechenos apoiam. Isso. Você vai entender. Não, você vai entender que fato interessante. Então, sai a figura do Boris Yeltsin de uma Rússia fracassada e surge um candidato de uma Rússia forte, nacionalista, que possa enfrentar o Ocidente. Na figura de quem? Do Vladimir Putin. Andava a cavalo. Forte. É? No meio dos ursos. Espião. Isso, espião. A KGB aqui atrás, ó. Aqui é a sede da KGB em Moscou. Exato, ele foi o cara da KGB. Ele está aí, ó. Ele está de olho aí, ó. Exato. Muito bem, legal. Aí o que vai acontecer? Ele está pessoal? Em todo lugar. Está em todo lugar. Ele é um verdadeiro grande irmão. Né? Exatamente. Ele é um grande irmão. Ah, gostaram dessa, hein? Muito o Winston está procurando ele. Ei, Betão, você é terrível. Então, vamos lá. Então, isso são os anos 90 para nós, pessoal. Uns anos de grande mudança. 2000, ele é eleito, como vocês estão vendo aqui. Né? Ele é eleito. Muito bem. E os anos 2000, em que ele vai governar até 2008, né? Sendo reeleito, reeleito, termina o seu mandato, nesse contexto. Nós não podemos esquecer que a figura de um líder jovem, um líder vindo da antiga KGB, né? Um líder que sabe muito bem fazer uma coisa muito importante, combater a oligarquia, ele separa a oligarquia do poder, ele começa a perseguir grandes empresários que não pudessem mais interferir na política. Se você for interferir na política, eu vou prender você. Ele vai tomar do maior empresário russo, tá, a petrolífera. A petrolífera, a Gazprom, ela era privada. Ele vai lá e vai desapropriar. Entendeu? E o cara vai preso. Então, ele começa a pegar toda essa ideia da oligarquia. Você é meu aliado ou eu vou tirar tudo que você tem. Ele passa a imagem do nacionalismo. Ele se volta para a Chechênia. Nesse período aqui, ele volta e ele faz um massacre da Chechênia. Um massacre na Chechênia. E aí vai responder a sua pergunta, Betão. Ele tira o direito das províncias escolherem os seus governadores. Ele tira, porque ele presenciou o que as manifestações fizeram na Alemanha. Então, os governantes das províncias como Chechênia, Ingushétia, Ossétia do Norte são escolhidas pelo Putin. Então, por isso que o líder checheno está indo lutar a favor da Rússia, mesmo sendo muçulmano. Porque ele não representa... Era o pai dele, né? Eu acho que era o pai desse checheno aí. Porque ele não representa, de fato, o que o povo deseja. Ele é uma imposição do Putin. O Putin fez isso. Fez isso. E aí, você falou assim, professor, mas tá, ele está massacrando a Chechênia, não é? Nesse fato, ele está arrebentando os empresários para ficar aliado dele. Ou realmente você sai da Rússia, né? Eu vou desapropriar o que você tem. Está começando a controlar a mídia, né? Perseguindo opositores. Né? Mas o que dá um aval muito importante para ele ser reeleito e ficar até aqui e se manter
Nessa época aqui, dos anos 2000, nós não podemos esquecer a importante valorização das commodities, até a crise de 2008 nos Estados Unidos. A grande valorização das commodities. Nesse período aqui, o gás e o petróleo valem muito. Antes da crise de 2008 nos Estados Unidos, nós vamos falar o barril de petróleo batendo $150. Ele nada em dinheiro. Que é o que vai acontecer com o Hugo Chávez na Venezuela. Não podemos esquecer. Olha o Hugo Chávez na Venezuela. É o que vai tornar possível a exploração do pré-sal nessa época também. Isso, ia chegar lá e falar, não podemos esquecer no Brasil, o governo Lula é importante. O Brasil torna-se autossuficiente em petróleo e também descobre a camada pré-sal, 2006, 2007. Exatamente. Nunca se exportou tanto na história do Brasil, não é? Nós vamos ter aí programas de inclusão social e muito dinheiro vai entrar. Entendeu? E isso vai dar toda a base para o Vladimir Putin, né, fazer reformas e atuar junto à grande parte da população, que é o seu eleitorado. Quem é o seu eleitorado? É a população mais conservadora, é a população mais idosa. O jovem é mais contra o Putin, mas a população mais conservadora. Essa população que sente saudade da União Soviética. Agora vê nele um grande líder importante. Em 2008, é quando, além dessa guerra aqui, a ONU reconhece, bem, a independência de Kosovo. Então, guarda bem esse fato. Muito importante isso. Olha o que Kosovo fez em 98. Declarou independência, foi protegido pela OTAN. Em 2008, a ONU reconhece a independência. Essa independência não é reconhecida pela Rússia, pela China, pela Espanha, inclusive pelo Brasil. O Brasil não reconhece Kosovo. Se a gente pegar o mapa do IBGE, não aparece Kosovo. Nós não reconhecemos isso aí. Isso é um fato interessante. Em 2008, voltamos para cá. Em 2008, depois eu volto aqui, em 2008, acontece a guerra na Geórgia. Por que a guerra na Geórgia? É o mesmo esquema que ele fez com a Ucrânia. Quando eu volto para a questão da Geórgia, né, aqui está a Geórgia. Essas duas províncias georgianas são habitadas por russos. Aqui. Essa UNOMIG é Nações Unidas, tudo bem, que estavam na Geórgia para um cessar-fogo. Né? Isso aqui faz parte da ONU, como se tivesse tropas de paz da ONU aqui. Tá? É assim que foi chamado na questão da Geórgia. Né? Como foi chamado de MINUSTAH no Haiti, por exemplo. Muito bem. Essas duas áreas lutam pelo separatismo, Ossétia do Sul e Abkhazia, habitada por russos. Né? O que a Geórgia faz? Entra aqui e desce o cacete no pessoal. O que a Rússia faz? A Rússia vem e fala, não, está errado aí, Geórgia. Vou fazer guerra com você e vou declarar essas duas áreas como áreas. O que ela fez com Lugansk e Donetsk? Eu declaro duas áreas independentes. Entendeu? A mesma coisa que ela fez. Tá. Por que o Ocidente, quando eu digo Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos, por que naquele momento falou, não, Rússia, cai fora daí? Porque eles fizeram uma coisa totalmente errada na visão russa. Vocês apoiaram a independência de Kosovo. Se vocês apoiaram a independência de Kosovo, que era uma província da Sérvia, declarando independência, quem são vocês para vir aqui na Geórgia? E aí, a União Europeia e os Estados Unidos ficam meio engessados. Não tem uma atitude severa contra a Rússia. Isso mostra o quê? Opa! A Rússia nacionalista, a Rússia poderosa, o urso saiu da hibernação, não é? Não podemos fazer essa metáfora? O urso acabou a hibernação, agora o urso está mostrando as suas garras, poderosíssimas agora. Não é? Oi. Não esquecer que a Rússia nacionalista é a Rússia que o Beto escreveu, né? É a Rússia Isso, como a nova, mas uma czarista. Então, você está resgatando os valores nacionalistas lá dos fins do 19 para o começo do 20, cara. Perfeito, perfeito, pá.
E aí, com isso, ele faz mais uma jogada importante. Ele impede justamente a Geórgia de ingressar na OTAN. Você não vai entrar na OTAN. Se entrar na OTAN, eu vou invadir o seu território. E eu reconheço os dois territórios. E o Ocidente ficou travado. Opa, alimentou o ursinho. O ursinho começou a ficar gigante, gigante, gigante. Então, esse é o fato da Geórgia. Bate o que aconteceu com o Kosovo. Vocês fizeram lá, eu faço aqui. E todo mundo fica quietinho. Essa é a questão. Então, o grande erro foi a atuação da OTAN, na visão geopolítica, na questão da Sérvia. Ali foi uma coisa precipitada. Lógico que precisava defender o povo kosovar, não tenha dúvida, né? Mas tentava segurar um pouco. Mas era uma Rússia fraca, agora já era uma Rússia forte. Outro fato muito importante que está acontecendo. 2004. 2004 é a Revolução Laranja na Ucrânia. Na Ucrânia. Vamos lá para a Ucrânia. Aqui está a Ucrânia. 2014, vamos falar de 2004. Capital Kiev. Em 2004, a Revolução Laranja, você tem dois Viktor disputando. Viktor Yanukovych e Viktor, bem, eu vou chamar o nome dele, Timoshenko, bem? Eu não vou lembrar o sobrenome dele Vitor direito. do Grande. Viktor Yushchenko. Yushchenko, exatamente. Viktor Yanukovych e Viktor Yushchenko. Dois Viktor. O Viktor Yanukovych, que está aqui, ele é mais apoiado pelo leste, que é pró-russos. O Yushchenko aqui bonitinho, ele vai ser mais pelo oeste, não russos. O Viktor Yanukovych ganha a eleição, acusado de fraude. Acusou de fraude, a população vai para a rua, Revolução Laranja. Oh, e esse Yanukovych aqui, tira esse cara do poder, que palhaçada, houve fraude nas eleições. Vamos fazer novas eleições. Quem vence as eleições? O outro Viktor Yushchenko. Beleza, ganha a eleição e o Yanukovych fica quietinho, aliado da Rússia. Ele vai colocar como primeira-ministra, tudo bem, a Júlia Timoshenko. Tá? Júlia Timoshenko. Bom, muito bem, começa a governar a Ucrânia bonitinho. Só que ele bate de frente com a Júlia. E os dois se separam. Essa Júlia é extremamente poderosa na política. Podia fazer uma grande oposição ao Viktor Yushchenko. O Viktor Yushchenko, para poder ferrar a nossa amiga Júlia, se alia com quem? Adivinha? Yanukovych. O Yanukovych torna-se primeiro-ministro do Viktor Yushchenko. É a velha política. Você acha que é só no Brasil que tem essa confusão? Não é só no Brasil. Bom, aí o que acontece? Em 2010, adivinha quem ganha a eleição? Viktor Yanukovych. Aquele mesmo que foi acusado de fraude. E esse cara é aliado da Rússia, com grande apoio desse lado aqui. Muito bem. Guardem isso. Isso foi a Revolução Laranja. Revolução Laranja. Tanto é que o Viktor Yushchenko chegou a ser envenenado com dioxina. Né? Adivinha quem mandou envenenar o Viktor com dioxina? Quem, Betão? Não faz. Ó, Betão, pensa bem de falar, hein? Esse povo aqui, ó. Exatamente. Não precisa falar. Isso. Finge que você está coçando um pouquinho aqui, mostra os caras assim, entendeu? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. Então, ó, a Revolução Laranja é importante. Já mostra como a Ucrânia está uma bagunça, um conflito, disputa de poderes, por exemplo. A Rússia poderosa, guerra na Geórgia, declara independência, mostra para o Ocidente que a Geórgia não entra na OTAN, tá? Isso é um fato importante. Bom, aí o que acontece? Ele sai do poder, vai entrar o Dmitry Medvedev, né? E ele vai retornar depois como presidente. Nesse meio termo, não podemos esquecer que em 2011 começa a Primavera Árabe na Síria. E aí é o fato importante. A Rússia já é poderosa.
A Rússia já expande as suas unhas de urso. Por que ela se mete na guerra da Síria? Ela precisa da Síria, nesse contexto importante, que eu não vou ter um mapa aqui, nesse contexto. Aqui está a Turquia. Ela vai precisar da Síria, deixa eu fazer aqui, ó. Então, aqui você tem a Turquia, né? Desce, você tem a Síria. Aqui é a Síria, aqui é a Turquia. Aqui é o mar Mediterrâneo. Por quê? O pai do Bashar al-Assad, o Hafez Assad, era um aliado da União Soviética. Tanto é que a Síria era vista como um país socialista do Oriente Médio. País socialista do Oriente Médio. E aí, houve sempre uma aliança importante. Quando o Bashar al-Assad assume o poder no lugar do pai, em 2002, essa aliança continua. Quando estoura a Primavera Árabe na Síria, a Rússia vai dar apoio ao governo do Bashar al-Assad. Para que isso? Por causa desse porto aqui, ó. É o porto de Tartus. Esse porto, a Síria cedeu para os russos colocar sua esquadra de guerra. Então, a Rússia ela consegue ter uma esquadra de guerra no Mar Mediterrâneo, fora do Mar Negro, fora do controle do Estreito de Bósforo, feito pela Turquia, que é membro da OTAN. Então, Bashar al-Assad não pode cair de jeito nenhum. E ela mantém ele no poder. Não podemos esquecer que a Rússia é membro do Conselho de Segurança da ONU, membro permanente com poder de veto. Então, tudo sobre a Síria ela vetava. E o Bashar ficava no poder, como os Estados Unidos fez, e como outros também sempre vão fazer. Né? É a geopolítica que nós vamos ter. Combate o Estado Islâmico, não pode esquecer do Estado Islâmico, e ela mantém no poder. Como também ela vai ajudar a manter no poder quem? O Nicolás Maduro na Venezuela. Se vocês lembrarem, o Donald Trump chegou nas suas loucuras a quase cogitar uma intervenção militar na Venezuela para tirar o Nicolás Maduro. O que o Vladimir Putin fez? Mandou 2 cargueiros com soldados descer em Caracas. Pronto, acabou a confusão. E Nicolás Maduro está no poder até hoje. E os Estados Unidos se aproximam da Venezuela para comprar petróleo. É geopolítica. Né? A geopolítica é fantástica. Mas ele fez a mesma coisa aqui na Síria. Ele fez com esse fato. Então, a guerra na Síria já mostra mais uma vez o poder do Vladimir Putin. Agora, olhe internamente, jovem. Olhe internamente. Ele está colhendo frutos do nacionalismo, do poderio russo enfrentando esse Ocidente malévolo, esse Ocidente através da OTAN querendo interagir aqui e ocupar o nosso território. Não é um czar? Não parece o Pedro falando, ô Betão? Não é assim ou não? Não é nesse contexto aí importante? Então, são fatos fundamentais da ascensão do Vladimir Putin. Eu quero que vocês percebam, os alunos, que não é do dia para o outro. Nada cai de paraquedas. Isso vai sendo formado dentro dessa questão importante. Tá? Outro fato importante, né? Em 2019, aqui, não é? Nós vamos ter uma ruptura entre os Estados Unidos e a Rússia sobre esse acordo aqui, ó, importantíssimo, que é um acordo militar vindo lá do Ronald Reagan e do Mikhail Gorbachev. Ó. Tá vendo? Que é a eliminação dos mísseis nucleares de curto e médio alcance. Os russos abandonam e os americanos abandonam também. Então, significa que o leste europeu já entrou o quê? Numa nova corrida armamentista. Tá vendo? Poderia ter armas, mísseis de curto e médio alcance. Curto e médio alcance, dá uma olhada, OTAN. Dá uma olhada, OTAN. Ó, isso aqui é a OTAN, ó. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Agora, se põe no lugar de Vladimir Putin e Moscou, é ou não é suscetível a um ataque? Quando você elimina um acordo desse. Entendeu? Então, ele vai começar a se armar. Ele vai ter dinheiro para isso. E aí você tem um novo processo de uma corrida armamentista. Aí vem um outro fato importante também. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem essa construção, que eu quero que vocês entendam
né? Não é dizer qual lado está certo ou está errado, né? O Betão e o Faraó. Não é dizer, mas é analisar a geopolítica. Nós temos um outro fato muito importante, que os Estados Unidos, eles usam o Irã, né? Ele fala que é proteger a Europa contra o Irã. Mas, na verdade, os Estados Unidos, o que ele quer montar aqui? Na Polônia, por exemplo, não é? Pegando a área da própria questão envolvendo aqui, né? Vindo em direção à Romênia, por exemplo. Montar aqui, não é? Um sistema antimíssil, que é um guarda-chuva. Então, você imagina você montar bases nessa região aqui, ó, nessa região aqui, montar um guarda-chuva de um escudo antimíssil. Só que os americanos alegam que é para proteger a Europa do Irã. O Irã está aqui, ó. Ó. Aqui é a Turquia, aqui é a Síria, aqui é o Iraque, o Irã está aqui. Ó um ataque iraniano. Agora, você, Vladimir Putin, você acha que esse escudo antimíssil é só contra o Irã? Não. Tanto é que o Vladimir Putin disse, não vai montar escudo antimíssil. De jeito nenhum. Eu não aceito montar. Mas esse é o projeto americano. Agora, imagina se a Ucrânia entra na OTAN. Você vai montar um escudo antimíssil aqui. Pronto, você controla tudo na Rússia. Ela não tem o que fazer. Você vai engessar o urso. Lembre-se que o projeto americano da OTAN era colocar a Geórgia na OTAN, colocar a Ucrânia na OTAN. Ó, olha o tanto que você dominaria do Mar Negro. Imagina você montar um escudo antimíssil aqui, ó. Ó, porque a Turquia já é da OTAN. Meu, acabou a Rússia. Então, o que o Vladimir Putin faz? O ataque primeiro. O ataque é a melhor defesa. Eu preciso quebrar isso aí. Como é que eu vou quebrar isso aí? Eu vou mostrar para o Ocidente que eu tenho poderio militar, né, para poder ter um poder de negociação. A guerra serve para isso. A guerra, lamentavelmente, ela também é um poder de, no momento, você negociar. É abrir um espaço para uma negociação. Então existe esse projeto americano. E esse projeto americano assustou a Rússia, não tendo. Né? Muito bem. No mesmo ano, se a gente pensar, né, envolvendo aqui, podemos esquecer que 2019, nós temos um outro fato também importante. Deixa eu achar aqui o mapa. Adivinha quem tornou um membro extra-OTAN? Vocês têm noção quem é membro extra-OTAN? O Brasil. Vocês sabiam disso? Entendeu? Você fala, não é possível. O Brasil na época do Trump, o Brasil ganhou esse status. Ele é um aliado extra-OTAN. O que significa isso? Tá? Ele pode comprar armas da OTAN. A Colômbia é um parceiro global da OTAN. A Colômbia. A Colômbia ela pode fazer manobras militares com a OTAN. O Brasil não. O Brasil é o segundo país aliado extra-OTAN a se tornar na América Latina, atrás da Argentina. Atrás da Argentina. A Argentina, na época, estava saindo o governo, né, Kirchner. Né? Desculpa, o governo do Maurício Macri. Não é? Então, olha que interessante isso. Não é? Os Estados Unidos. O Brasil é aliado extra-OTAN, né? Aliado dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o Jair Bolsonaro, o presidente, foi para a Rússia. Olha a loucura disso, não? Entendeu? Então, que pé que o Brasil está? Não sei, viu, meus amigos? Qual é a geopolítica que o Brasil vai seguir? Eu não sei. Não é? Por quê? Ele se aliar à Rússia, como que ele pode se aliar à Rússia se ele é um aliado extra-OTAN? Se vocês procurarem, vocês vão achar aí. Olha a loucura disso. Entendeu? Então, eu não sei realmente a geopolítica do Brasil. O que pé ele está tomando a decisão. Tá? Porque realmente ele foi tomando umas posições que não dá para entender dentro desse cenário. Né? E aí, só uma curiosidade para vocês. E aí surge a guerra na Ucrânia, em 2022. Em 2021, é quando se aproximou demais a Ucrânia entrar na OTAN. Em 2021 foi um ano muito sério. Por isso que reagiu agora. Por que reagiu agora? Porque, 8 anos após
8 anos após o quê? A anexação da Crimeia. Né? Então, se a gente voltar aqui na Crimeia, aqui está a Crimeia. Então, o que acontece? A Ucrânia, lembra do nosso amigo Viktor Yanukovych, tornou-se presidente em 2010? O Viktor Yanukovych é pró-Rússia. Então, nesse momento, a União Europeia está aproximando da Rússia, da Ucrânia. A Ucrânia, no futuro, entrar no bloco econômico, o que não é interessante para a Rússia. Mas é muito interessante para a União Europeia. Não podemos esquecer que a Ucrânia é cortada por gasodutos. Não é? A Europa depende da Ucrânia porque passa os gasodutos. E a Rússia depende da Ucrânia para poder passar o gasoduto. Então, todo mundo quer a Ucrânia. Né? Mas seria interessante ela fazer parte da União Europeia. Aí o nosso amigo Viktor Yanukovych, tá? Ele é convidado para um acordo comercial com a União Europeia. Ele é chamado para conversar com o Putin bate um papo com ele, toma um pouco daquela bebida alcoólica, tudo bem, que o Betão conhece bastante, né? Tudo bem? Tá? E aí, tudo bem? Muito bem. Aí o que vai acontecer? O nosso amigo Viktor Yanukovych, em 2013, fala: não, eu não vou assinar um acordo comercial com a União Europeia, de jeito nenhum. Né? Eu sou um aliado da Rússia. Oh, beleza, beleza, beleza. Não vou entrar na União Europeia, não tenho acordo com a União Europeia, eu sou do lado da Rússia. Isso. Mas aí tem um probleminha. Toda essa parte aqui é habitada por russos. Toda essa parte aqui é habitada por não russos. Tá? É uma divisão étnica. Né? Nós vamos ter. O que acontece? Quando ele fala, eu não vou assinar, não é, o acordo com a União Europeia, esse pessoal aqui vai para a rua e começa as manifestações. Essas manifestações, 2013, 2014, leva à renúncia do Viktor Yanukovych, aquele mesmo acusado de fraude, que depois se tornou primeiro-ministro do presidente, que acusou ele de fraude, que ganhou a eleição, pá. Esse cara renuncia. Tá? Renunciou, beleza. Então o pessoal falou: nossa, vamos colocar um novo presidente aqui. Colocaram um novo presidente. Esse lado falou: não, nós queremos o Yanukovych de volta. Então, a explosão das manifestações foi desse lado primeiro, contra o presidente, levando-o a renunciar, porque a capital está aqui. Quando o presidente sai, esse lado começa a manifestação, porque é um lado pró-Rússia. A Rússia, vendo as manifestações, o que ela aproveita? Ela vai aproveitar anexar a Crimeia, porque ela precisa do Mar de Azov, ela precisa de saída para o Mar Negro, ela precisa do Porto de Sebastopol. Quem casou lá mesmo? Pedro? Quem casou lá? O Vladimir Betão? I. Isso, exatamente. Olha lá, o Porto de Sebastopol. E ela faz o quê? Ela faz um plebiscito. O plebiscito não é reconhecido pela ONU, ela dá a mínima, porque ela é Conselho de Segurança da ONU, certo? Né? Nesse plebiscito, mais de 90% é a favor da anexação e ela fica com a Crimeia. E o Ocidente, Estados Unidos e União Europeia, coloca sanções econômicas, só sanções econômicas. Não vai adiantar nada a sanção econômica, porque eu faço sanção econômica contra a Rússia, mas compro o gás da Rússia. Eu faço sanções, mas compro o gás. Quer dizer, entendeu? A sanção que eu faço, eu pago para a Rússia depois que eu tenho que comprar o gás dela. E aí a anexação. E aí vai explodir o quê? O separatismo aqui em Donbas, que é Lugansk e Donetsk, que vai ser apoiado pela Rússia. As coisas caminham. As coisas vão caminhando, não é? Peraí que eu estou quase encerrando aqui. As coisas vão caminhando. Em 2021, a Ucrânia quase entra na OTAN. O que faz Vladimir Putin? O que ele faz? Eu declaro a independência de Donetsk e Lugansk, igualzinho ele fez na Geórgia, para proteger o povo russo na Ucrânia que está sofrendo um genocídio, para desnazificar a Ucrânia. Eu estou invadindo numa visão de paz. Né? A paz dele é chegar em Kiev, quer dizer, já caiu por terra essa visão. Né? Qual a solução para isso?
A tendência é que ele fique, não é, com essa parte que ela pode ser anexada. Eu acredito que a Ucrânia inteira não. Ele vai colocar um governo aqui pró-Rússia e vai assinar um acordo para que a Ucrânia não entre na OTAN. O temor dele é a entrada do país na OTAN, por causa das tropas militares que chegariam à sua fronteira. O pessoal daqui já está pensando em fazer um plebiscito pela anexação do território. Então, esse território ou vão se tornar mais autônomos, com reconhecimento de independência pela Rússia, como já foi feito, ou serão anexados pela Rússia, dividindo o país. O problema é que, ao terminar a guerra, que tomara termine o quanto antes, não podemos esquecer que, desse lado, aumentou o ódio contra os russos. Então, você vai ter um país cada vez mais dividido e com ódio agora. Então, essa ideia de união do povo eslavo, povos irmãos, porque tudo começou em Kiev, a importância da igreja cristã ortodoxa em Kiev, não é isso, Betão? A importância da igreja tem que tomar muito cuidado, porque nós vamos ter um ódio num crescente muito grande entre eles. Essa é a ideia. Então, eu espero que vocês tenham entendido toda a formação do que foi o Vladimir Putin, não é? As consequências que ele chega ao poder, não é? Como é que ele vai montando nacionalismo e também com a ajuda do próprio Ocidente, que foi fazendo algumas burradas, não é? De interferir cada vez mais, não é? Nessa questão do leste europeu. E a Rússia se sente ameaçada, né? Se você se pôr no lugar da Rússia, não dá conta, você vai se sentir ameaçado. Não tenha dúvida, principalmente com esse escudo antimíssil nesse processo. Então, aqui são as ações militares da Rússia na questão da Ucrânia. Quer dizer, essa Ucrânia ela pode ser dividida dessa maneira aqui, ó, ficando desse lado russos e não russos. Né? O que pode acontecer? Esse lugar ser anexado pela Rússia. Temos que esperar, de fato, o que vai acontecer nesse contexto. E aqui está, para a gente encerrar, o artigo 5º da OTAN. Esse é o maior temor da Rússia, a Ucrânia entrar na OTAN. As partes concordam que um ataque armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas. Tudo bem? Quer dizer, se você atacar um país da OTAN, é colocado em prática o artigo 5º. O artigo 5º é que todos têm que defender. Todos somos um. Parece o lema do Palmeiras, do meu Palmeiras. Todos somos um. Tudo bem? Mas tão bom, Pará. Ô, Emerson. Vamos parar. Tá indo bem, Emerson. É verdade. Só lembrando que, enquanto tudo isso aí com o Putin acontecia, tinha o favorecimento aos oligarcas, todo incentivo aos cyberataques, que hoje podem ser uma realidade, né? E lembrando que entre esses oligarcas, alguns deles investiram em futebol, como aqui no Brasil, no Corinthians, e como lá na Inglaterra, no Chelsea, que foi campeão mundial agora em cima do Palmeiras, e o próprio Corinthians, que também é campeão mundial, algo que o Palmeiras não é. Só para fazer um comentário. Olha que coisa interessante. E quando o Corinthians foi campeão, era o Kia Jorabichã. E o oligarca, o Putin mandou matar, mandou envenenar o cara. Mandou envenenar o Pérez, alguma coisa. Mas o Abramovich é o do Chelsea, né? E eu acho que não faz mal nenhum a gente só lembrar. Tá certo. Tá certo? Da vitória do Chelsea sobre o Palmeiras. Você vê como esse título tem que ser contestado, porque isso é coisa da máfia russa. Verdade. Descobrir por que nós perdemos o título. Eu ouvi falar que tinha água batizada lá, mas tudo bem. Igual a água do Maradona. Exato. Bom, pessoal, essa seria a minha parte. Espero ter conseguido explanar aí toda a evolução do Vladimir Putin nesse pouco tempo nosso. Isso aí é um assunto para ficar debatendo, né? Importante. Mas foi isso aí que nós trouxemos para a formação aí do personagem Vladimir Putin, desse nacionalismo russo, dessa imagem de uma Rússia poderosa diante do Ocidente, não é? Isso é um fato muito importante. Por isso que ele tem chance de ficar no poder até 2036. Né? São 6 anos, ele mudou a Constituição agora, 2024 ele vai disputar uma nova eleição,
2030 até 2036, cada sua idade. Ele já está com 70 anos, tá? Então não sabe até quando ele vai ter condições de governar esse processo. Então, quer dizer, caminha para uma ditadura, né? Caminha para uma ditadura. Em 2036, só ele é a rainha da Inglaterra. E olha que se ele disputar com ela, ele vai perder. É difícil. Ô Emerson, então você acha que o Putin hoje mereceria o título de czar de todos os czares? Se você pegar hoje, se ele governar até 2036, né, ele já está quase para superar o Stalin num período de poder. Ele vai se comparar mesmo a um período de poder aos czares. Eu não sei qual czar que ficou mais tempo no poder, o Betão, você tem mais ou menos uma noção? O Pedro ficou quase 30 anos, o Nicolau I também ficou quase 30 anos, a Catarina ficou quase 30 anos, mas ninguém ficou, tá certo, com essa longevidade de 40, vai dar 40 anos, né? Porque ele em 2000, ele vai até 2036. É que ele ficou um período com o primeiro-ministro, né? 4 anos com o primeiro-ministro. Aí transformou em parlamentarismo. Exatamente. Você vê, ele ficou um período czar. E ele fala no czar, ele fala na ideia dessa igreja ortodoxa, desse nacionalismo. Em nenhum momento ele fala de comunismo. Ele não fala, ele é a favor do capitalismo mesmo, não é? Desse poder de controlar a imprensa, controlar a oposição, controlar a mídia, por exemplo, fake news. Né? Você tem um órgão do governo só para estabelecer fake news. É uma coisa muito séria que está acontecendo. Né? E aí nos lembra um livro, muito bom, que pode ler, Como as Democracias Morrem. Não sei se você ouviu falar. As democracias estão morrendo por pessoas eleitas democraticamente. Não é por golpes. As pessoas são eleitas democraticamente, mas são contra instituições democráticas. Chama Como as Democracias Morrem, viu, Betão? Muito interessante isso. É o que está acontecendo na realidade do mundo, lamentavelmente, e a Rússia segue esse patamar. E a força militar leva esse nacionalismo, esse apoio, né, para as bases do Vladimir Putin. Beleza? Bom, acho que era isso aí, né, moçada? Né? Para os nossos alunos, pensar também que as questões podem ser trabalhadas no vestibular, não precisam ser necessariamente sobre a guerra da Ucrânia. Né? Elas podem se relacionar com qualquer um desses episódios aqui relatados. Da minha parte, era isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E aí os nossos amigos também se despedindo aí. Um grande abraço, moçadinha. Espero que vocês tenham curtido aqui o bate-papo com a gente. E vamos tentar organizar um outro mais adiante também. Opa! Agradeço o Betão, agradeço o Fará, beleza? Os alunos aí, muito obrigado. Estamos firmes, fortes. E para entender essa geopolítica, entender não só para o vestibular, mas entender a importância, porque, afinal de contas, vivemos num mundo globalizado. O que acontece lá afeta diretamente nossas vidas aqui. O aumento do combustível, e o problema de fertilizante, o aumento de produção agrícola. É a globalização. Então, nós não podemos mais viver alienados. Nós temos que estar integrados no que está acontecendo no mundo. E a nossa aula foi justamente para ajudá-los aí a uma inserção nesse mundo globalizado, do que está acontecendo, desses conflitos aí, e de nós percebermos o que está acontecendo no mundo, não é? Para a gente olhar para o mundo e olhar também internamente, não é? Isso é muito importante dentro dessas questões. Da minha parte também, valeu, pessoal, grande abraço, até mais, valeu, parceiros. Grande abraço, aí, amigos. Até uma próxima vez. Valeu. Um grande abraço a todos, moçada. Valeu.